É claro que esperamos que você possa formar uma aliança conosco. Queremos enfrentar o relâmpago de Júpiter juntos. Philip interrompeu. Com seu status atual como duque, você pode definitivamente representar o clã Ouroboros. Isso, eu preciso pensar sobre isso. Afinal, há muitos idosos que eu preciso pacificar. Quando se tratava de negócios adequados, Leylin parecia se afastar. Paul silenciosamente amaldiçoou Philip por ser muito apressado, e também Leylin, por não estar disposto a ser mais aberto até que visse benefícios. Ele simplesmente continuou sorrindo, o que era bastante difícil com o rosto de polvo. Duque Leylin, você ainda não sabe disso, não é? Nós, da Morning Star Varlocks, organizamos uma reunião de vez em quando, onde todos trocam informações. Às vezes, até temos reuniões de negócios. Esta reunião é apenas para os Varlocks da linhagem, que devem estar pelo menos no nível Estrela da Manhã. Alguém precisa mesmo atestar por eles. Alguns anciões de Spirit Circle e o Windwolf Lair também participarão. Que tal continuarmos a discussão lá? Reunindo-se. Uma reunião entre o Morning Star Varlocks ainda era muito atraente para Leylin. Além disso, ele não estava preocupado que a saída do clã Ouroboros lhes causasse algum dano. Para ser franco, a segurança do clã Ouroboros dependia dele. Enquanto ele estivesse bem, estaria bem fortificado mesmo se não houvesse ninguém aqui guardando-os. Se algo acontecesse com ele, os exércitos aliados nivelariam imediatamente o lugar. De fato, se ele conseguisse escapar da sede sem ser visto, colocaria seus inimigos sob muita pressão. Com isso em mente, Leylin respondeu, claro. Quando chegar a hora, por favor, avise-me. Vendo Leylin concordar, Paul soltou um longo suspiro de alívio antes de rir em resposta. Tenho certeza de que nossos outros camaradas estão ansiosos para ver um jovem promissor como você. Parecia que esse encontro era um pequeno círculo onde os Varlocks da linhagem interagiam. Observando sua expressão, Leylin assentiu e começou a antecipar a reunião com mais fervor. Como tudo estava resolvido, Paul e Philip não tinham motivos para ficar mais tempo. Eles escolheram sair. Com o quão apressados eles pareciam, a Spirit Circle e a Windwolf Lair provavelmente haviam caído em tempos difíceis. Como impedimentos importantes, eles não teriam sido capazes de espremer o tempo para comparecer, se não fosse a cerimônia de Leylin. Somos ricos, meu senhor! No salão, os olhos de Parker brilharam enquanto ele olhava para o livro de contas em suas mãos. Apenas os presentes de outras organizações equivalem a dezenas de feudos. Mas é claro. Você só ascende ao reino da Estrela da Manhã uma vez. E é um bom momento para outras organizações formarem bons relacionamentos com elas. Embora Leylin parecesse calmo como um poço antigo e sem uso, na verdade ele estava muito feliz, ele simplesmente o mantinha. Ao mesmo tempo, ele havia adquirido uma melhor compreensão do grande status que o Morning Star Magie mantinha no continente central. O poder destrutivo de uma arte arcana da Estrela da Manhã era alto demais. Se um mago da Estrela da Manhã se libertasse de todos os escrúpulos e agisse como quisessem, a geografia de todo o continente central seria destruída. Lua radiante, e até mesmo Amanhecer Magia lamentaria o dano causado. Como resultado, toda vez que uma Estrela da Manhã surgia, todos expressavam sua boa vontade e a intenção de estar em boas relações um com o outro. Essas eram ações que as grandes organizações estavam acostumadas. No momento em que entrei neste reino, tudo mudou. Leylin suspirou para si mesmo, o olhar em seus olhos ainda mais intenso. Como seria o cenário depois das fileiras de Radiant Moon ou do trono de Breaking Dawn? Aos seus olhos, o Rank 4 estava longe do limite. Seus objetivos eram em picos mais altos, e ele não prestou atenção até mesmo nas algemas de sua linhagem que incomodavam Varlocks durante muitos anos. Claro, ele poderia ignorar suas opiniões enquanto planejava estratégias, mas as táticas precisavam ser feitas de maneira apropriada. Por isso mandou Parker embora e ordenou que todos os seus presentes fossem guardados. Depois de entregar os itens importantes, Leylin retornou ao seu laboratório. Ele era agora o maior poder do clã Ouroboros e podia mobilizar todos os recursos. O laboratório que ele usou foi o melhor que eles tinham, que geralmente era reservado para Gilbert e os outros dois.
Esta foi apenas mais uma das muitas vantagens. Isso não foi tudo. O tesouro do clã Ouroboros estava completamente aberto para ele, e os tesouros acumulados ao longo de milhares de anos por uma organização de grande escala como essa, os olhos de Leylin ficaram verdes de inveja. A primeira coisa que ele fez foi pegar uma pilha de pedras astrais e mantê-las em sua bolsa espacial. Embora o clã Oakiar tivesse concordado em construir um portão astral, era melhor ter mais pedras astrais em reserva. Afinal, passar por aviões requeria o uso de pedras astrais, razão pela qual elas eram muito valorizadas. Eles sempre foram um recurso de classe estratégica. BIP. Identificando a identidade. Bem-vindo, Duque Leylin Farlier. Depois de passar pelo rigoroso sistema de detecção de aura e por numerosos procedimentos de desinfecção, Leylin finalmente ficou em uma sala aparentemente totalmente moldada em cristal. Os cristais translúcidos emitiam uma luz bonita, e a área era imaculada e inacreditavelmente brilhante. Vendo os dados, o AI-chip fornecido, Leylin não pôde deixar de suspirar. Embora a configuração de força seja diferente, em termos de desinfecção e poeira, ela pode alcançar o mesmo efeito. Tal ambiente era extremamente similar aos laboratórios estéreis em seu mundo anterior. Magos antigos não eram tolos, então como eles não teriam percebido os efeitos que os germes e similares poderiam ter na pesquisa? Mesmo sem métodos científicos, eles poderiam usar magia para conseguir o mesmo efeito. Dentro de um recipiente de vidro gigante no coração do laboratório, uma espada quebrada estava encharcada em um líquido verde translúcido. Esta era a mesma lâmina que segurava a linhagem sanguínea da criança do Sol e a técnica de meditação da asa do Sol. Numerosas bolhas de ar transparente podiam ser vistas surgindo da lâmina cega cheia de buracos, e apenas a área com o sangue estava brilhando intensamente. Ele já havia registrado todas as informações sobre a ala do Sol através de seu AI Lasca. A única coisa que restava de valor era o sangue, que ele ainda tinha que extrair. O sangue dourado era como uma luz morna enquanto crescia lentamente na espada, de alguma forma se movendo automaticamente como se estivesse respirando. Como esperado do sangue deixado para trás por uma criatura de nível 6. Mesmo que toda a sua vitalidade tenha sido perdida, uma leve simulação do mundo externo permitiu que ela recuperasse seu instinto. Leylin estava cheio de elogios. O filho do antigo sol estava no auge de amanhecer, e era uma existência que ele só podia admirar. Apenas uma única gota de sangue poderia se multiplicar, o suficiente para formar vida. Se colocasse seu espírito marca dentro, um todo-poderoso e antigo poderia definitivamente se recuperar de uma gota de sangue. A linhagem do Filho do Sol era tão aterrorizante. É claro que, confirmado pela avaliação de mestres de alto nível, a linhagem da Criança do Sol na lâmina muito perderá sua vitalidade e era impossível estimulá-la. Este movimento de respiração foi apenas uma reação instintiva e não uma manifestação de pleno reavivamento. Se a linhagem do Filho do Sol pudesse ser usada, a espada quebrada não teria sido vendida a um preço tão baixo. Mesmo que o rei da Montanha Azul, Zack, tivesse que cair com Cyril sobre ele, ele definitivamente usaria a força para manter a linhagem. No entanto, para Leylin, que era um especialista em experiências antigas de linhagem e teve o apoio do AI-chip, não era uma tarefa impossível estimular o renascimento da linhagem. Ele agora estava olhando para a espada quebrada no recipiente de vidro, um olhar de satisfação aparecendo em seu rosto. A restauração está indo muito bem. Eu posso começar a segunda fase. Ele, que havia adquirido os dados de pesquisa da organização Kixand, havia captado a melhor tecnologia da Era Antiga. Isso naturalmente incluiu muitos métodos para restaurar linhas de sangue. Naquele momento, devido à sua falta de força, ele não conseguia exibir todas as suas habilidades. Muitos dos métodos requeriam a coordenação da força da alma, e Leylin, que na época só era de 3º grau, estaria trabalhando apenas em vão. Agora, porém, isso não era mais um problema. Soul Web. Fios de força da alma negra trouxeram consigo um simples brilho quando saíram de entre as sobrancelhas de Leylin, formando uma estrutura semelhante a uma teia que desapareceu na solução verde. Grandes quantidades de runas finas com funções desconhecidas emergiram da teia fina. A teia da alma parecia não ter efeitos sobre a espada quebrada e foi direto através da lâmina. No entanto,
o sangue dourado parecia ser atraído, juntando-se a ele. Minutos depois, todo o sangue da espada quebrada havia sido transferido para a teia da alma, fazendo com que ela se tornasse dourada. Asterisco Gulu. Gulu. Asterisco quando o último fio de brilho dourado deixou a lâmina, o metal imediatamente corroeu em nada na solução verde, não deixando nenhum resíduo para trás. Foi feito apenas dos materiais mais simples. Só por causa da vontade do Sol ele havia sido preservado por mais de 10.000 anos. No momento em que o sangue é removido, instantaneamente reverte para sua forma original. Os olhos de Leyland brilharam, não mais focados na espada. Toda a sua atenção estava concentrada na alma, enquanto ele manipulava a teia de ouro para flutuar até outra grande piscina de reprodução. Inúmeros peixes compridos saqueavam a escura piscina amarela, com bolhas translúcidas saindo de seus lábios. Estas eram butias sugadoras de sangue e raramente eram vistas criaturas da linhagem. Todas as reservas do clã Ouroboros foram armazenadas aqui. Vá! Leyland controlou a teia da alma até que estivesse no topo da piscina. Gota a gota, o líquido dourado caía, sendo devorado por incontáveis butias sugadoras de sangue que tentavam superar umas às outras. A água espirrava em toda parte na poça de cultivo e Leyland observava as mudanças nas boias sem piscar. Fios dourados surgiram dos estômagos dessas borbulhas sugadoras de sangue. Então, seus olhos reviraram e começaram a flutuar na piscina. A linhagem de uma criatura de nível 6 é muito poderosa para essas boias. Leyland sacudiu a cabeça, mas não parou o experimento.